Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Parte 4. Ministério de Jesus na Galileia, dos capítulos 8 ao 18. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 38. Cura de um leproso, igual Marcos 1, 40, 45 e Lucas 5, 12, 16. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes me curar. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. O servo do centurião, igual a Lucas 7, de 1 a 10. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Diversas curas, igual a Mateus 1, de 29 a 34 e Lucas 4, de 38 a 41. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Isaías 53, 4. Disposições para seguir Jesus, igual a Lucas 9, de 57 a 60. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisto, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tempestade acalmada, igual a Marcos 4, de 35 a 41
e Lucas 8, de 22 a 25. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Expulsão dos demônios, igual a Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, de 26 a 39. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Cura de um paralítico, igual a Marcos 2, de 1 a 12 e Lucas 5, 17 a 26. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vocação de Mateus, igual a Marcos 2, 13 sequências e Lucas 5, 27 sequências. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Junto com pecadores, discussão sobre o jejum, igual a Marcos 2, de 15 e 22 e Lucas 5, de 29 e 39. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem.
Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. A filha de Jairo, a mulher doente, igual a Marcos 5, de 21 a 43 e Lucas 8, de 40 a 56. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Diversas curas. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe o mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Compaixão pelo povo que sofre, igual a Marcos 6:34. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe.